durar só mais um minutinho, daí a gente começa. E depois quem quiser assistir, ver a gravação, né? Na semana passada eu lembrei que eu tinha combinado de toda semana trazer um versículo antes da gente começar o estudo. E eu acabei esquecendo na semana passada, mas hoje eu separei um versículo aqui para compartilhar. Tá? Então eu já vou compartilhando o versículo e logo a gente começa o estudo, tá? Então esse versículo tá lá em Tiago 1:5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então aqui nesse pequeno versículo, né, a gente tem um entendimento de que se a gente precisa de sabedoria, a gente pede a Deus e Ele nos dá com generosidade. Então podemos ser pessoas sábias, a sabedoria de Deus, que é diferente da sabedoria dos homens, para lidar com problemas, para lidar com as tribulações do dia a dia. Então é um versículo que me inspira muito, porque tem dias que a gente precisa tomar decisões difíceis, ter atitudes, e então antes da gente ter atitudes e decisões, o melhor é a gente orar e pedir para Deus nos dar sabedoria, abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar o problema com os olhos dele e ter as melhores decisões. Oi, amiga, boa noite, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, já? Então, assim, depois do versículo, agora nós vamos, então, fazer a oração para começar a palavra, tá? Então, a nossa palavra hoje está lá em Atos 18, do versículo 1 ao versículo 4. Tá? Então, eu vou orar para que Deus traga aí a direção, né, nesse estudo, tá bom? Paizinho, boa noite, Senhor. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está aqui comigo, por esse estudo, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor tire as distrações agora e nos direcione para que a gente aprenda mais de Ti, para que a gente possa viver o Teu sobrenatural em nossas vidas, para que a gente possa ter essa sabedoria que a Tua Palavra diz que se pedirmos, o Senhor nos dá, que possamos ter as melhores atitudes em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Abençoa cada uma aqui, abençoa em especial hoje a Ângela, Paizinho, que faz mais um ano de vida. Conduz a vida dela, que ela possa ter essa sabedoria, que ela possa educar o seu filho nos teus caminhos, que ela possa ter um casamento edificado na sua rocha, que ela possa viver os teus sonhos todos os dias da sua vida. Obrigada por ela estar aqui sempre, que ela continue sendo essa mulher perseverante em busca do estudo da palavra, não só ela, mas como todas nós aqui. É o que eu te peço, Deus, agora, e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Oi, prima, tudo bem? Imagina, uma oração aí para você. Já orei hoje por você, mas mais uma vez aqui. É o maior presente que eu posso te dar. Então vamos lá? Vamos estudar aí a palavra, que está lá em Atos 18, do versículo 1 ao 4. Então eu vou ler para vocês e daí eu vou falar um pouquinho o que eu entendi sobre isso, tá? Então vamos lá. Paulo em Corinto. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Amém? Até aqui. Então, assim, o nosso estudo sempre, desde o primeiro dia, tinha como objetivo falar das mulheres da Bíblia, tá? Aqui em específico, temos um casal, uma família, né? Então, quando temos lá o marido e a mulher, entendemos que temos uma família. Então, assim, quais informações nós temos desta família? Áquila e Priscila. Eles foram expulsos de Roma. A Bíblia não diz o porquê, mas no contexto
daquela época, entende-se que talvez eles já conheciam o evangelho, já eram convertidos ao cristianismo, e havia uma grande perseguição na época com os cristãos. Então, entende-se, estudiosos falam que talvez por isso eles tenham sido expulsos de Roma. Então, eles estavam em Corinto. Então, Paulo, que é o que está fazendo essas viagens, encontra esse casal em Corinto. Esse casal, então, já conheciam um pouco do evangelho, né? Entende-se que sim. Eles eram tecelão, né? Ele era tecelão juntamente com a sua esposa. Então, na época, eles faziam tendas. O contexto histórico da época também nos mostra que as pessoas não viviam tão facilmente como a gente vive hoje em casas, e que tem hotéis. Então, viaja, fica num hotel. A própria palavra nos mostra que as pessoas viajavam, procuravam abrigos, hospedarias, e muitas vezes eles não encontravam, porque era muito mais difícil. Então, esse ofício de construir tendas era muito comum na época. Por quê? Porque as pessoas viajavam de uma cidade para outra carregando uma mochila com uma barraca, uma tenda, que se ela não encontrasse onde ficar, ela ficaria nessa barraca. Então, as pessoas construíam essas tendas. Era muito mais comum esse ofício. Hoje a gente vê o quê? A gente vê que as pessoas pegam as barracas para viver assim uma aventura e tal, como assim, aleatoriamente, uma vez ou outra eu vou usar uma barraca, mas antigamente era uma coisa muito mais comum, tá? Então, o que eu percebo aqui? Eles se encontraram com Paulo, tendo afinidades, porque Paulo também construía tendas, construíram uma amizade, né? O que a gente traz para nós no nosso dia? Quando a gente encontra pessoas que a gente tem afinidade, é muito mais fácil a gente criar uma amizade rapidamente. Eu tenho o meu grupo da escola, que tem filhos da mesma idade, então a gente tem os mesmos interesses, a gente troca ideia, e assim a gente acaba construindo essa amizade. Foi assim que eles construíram essa amizade. Por quê? Porque eles tinham assuntos em comum, né? Então ali eles acabaram criando uma amizade. Oi, prima, boa noite. E essa amizade fez com que eles conhecessem mais da palavra de Deus. Então, assim, eles talvez já fossem conhecedores, já conheciam o cristianismo, mas não conheciam a fundo o que era Jesus, o que Jesus podia trazer para a vida das pessoas. E através de Paulo, que era um pregador da palavra, eles puderam conhecer esse evangelho, né? Então ali eles viveram um evangelho genuíno através da vida de Paulo, com essa amizade que eles construíram ali. E aí, o que nós podemos ver ainda? Na sequência, tá? Eu não passei esse texto para vocês estudarem, mas eu acabei me aprofundando um pouquinho mais para ver se eu tinha mais informações sobre Priscila, porque a gente gosta de falar sobre as mulheres da Bíblia, né? E aí, no mesmo capítulo aqui, aliás, no mesmo livro de Atos, lá no versículo 24, ele fala ainda assim: nesse meio tempo, chegou a Efeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então aqui o que a gente pôde observar? Que eles já estavam em outra cidade, então eles conheceram Paulo, conheceram mais das escrituras, mudaram de cidade, foram para Éfeso. Lá, Éfeso, não é Efeso, é Éfeso. Eles conheceram Apolo, que era uma pessoa que tinha eloquência, sabia falar, já queria pregar, porém ele não conhecia as escrituras a fundo. Ele não conhecia esse Jesus que Priscila e Áquila tinham conhecido com Paulo. E aí o que eles fizeram? Eles, com amor, né, com um aconchego, eles conseguiram chegar em Apolo e falar mais exatidão sobre as escrituras.
Então, o que a gente pode observar aqui? Eles tiveram um crescimento na fé. Eles começaram lá atrás, saíram de Roma, conheciam a palavra, porque lá eles provavelmente foram expulsos, chegaram em Corinto, conheceram Paulo, aprenderam mais das escrituras, foram para Éfeso, lá eles já estavam ministrando a palavra, então entendo que eles já eram uma família missionária. O que é ser uma família missionária? É ser uma família que prega o evangelho, que fala de Jesus. Será que somos essa família? Será que conseguimos chegar num lugar e ter essa eloquência no falar, saber levar um conselho das escrituras para as pessoas? Se nós estamos fazendo isso, significa que nós somos uma família missionária. Então, entendo aqui que Priscila, sim, ela estava já cumprindo a missão, porque essa missão da gente levar o evangelho, da gente falar de Jesus, falar desse amor de Deus, não é só para mim, não é só para um pastor, e sim para todo mundo. Obviamente, tem pessoas que têm muito mais entendimento, vão pregar com uma eloquência maior, vão falar mais, outras pouco, mas todos nós precisamos viver esse evangelho, precisamos levar essa palavra, precisamos levar essa esperança de Deus para as outras pessoas, tá? E aí, para concluir, lá em Romanos 16:3, eu não vou entrar na palavra, mas eu vou só pincelar aqui. Eles voltaram para Roma, então eles saíram de Roma, foram para Corinto, foram para Éfeso, e agora eles voltaram para Roma. Provavelmente essa perseguição já havia acabado, também não explica aqui na palavra. E lá eles continuavam, o que eles desenvolveram? Um espírito de hospitalidade, que nós já estamos estudando há um bom tempo aqui, essa hospitalidade. O que isso significa? Quando nós somos hospitaleiros, não significa que tem que trazer para dentro de casa. Ai, mas vamos tomar um cafezinho, paga um café, leva um conselho. Isso é ser hospitaleiro, é ouvir o próximo quando o próximo precisa. Então eles desenvolveram mais e mais essa hospitalidade. Eles criaram uma igreja na casa deles. Lá em Romanos fala isso, porque antigamente nós não tínhamos os templos construídos como nós temos agora. As pessoas pregavam nas suas casas. Então lá eles tiveram uma igreja que eles conseguiram levar esse evangelho que eles aprenderam lá com Paulo adiante. E aí eles continuavam falando desse amor de Deus. Então, o que essa palavra nos ensina hoje? Que a gente precisa ser intencional nas atitudes. Sabe, intencional. Eu tenho que desenvolver isso. Porque assim, se depender de mim, eu tenho 1001 outra atividade para fazer e vou deixar isso de lado. Quando, na verdade, essa intencionalidade de levar o amor de Deus, de ter sempre uma boa palavra, de tocar uma pessoa com amor, com um abraço, com um ouvido para ouvir, deveria ser a primeira coisa, que, né, o nosso primeiro ministério, para depois a gente fazer todas essas atividades que muitas vezes podem ficar para depois, que a gente acha que é importante, mas que pode esperar. Tá? Então, assim, que a gente possa olhar mais o próximo e tentar deixar esse probleminha ou os outros problemas para depois, que dá para resolver depois. Então, assim, eu tento ser intencional nas minhas atitudes. Como que eu tenho feito isso? Então, eu acordo de manhã, eu faço a minha oração, meu devocional, e logo eu começo a pensar em alguém que eu possa mandar uma mensagem, que eu possa perguntar se tá tudo bem. Então eu tenho algumas amigas, tenho pessoas que vivem luto, que vivem momentos difíceis no casamento, então eu mando uma palavra, eu mando um versículo. Isso é ser intencional. Intencional no amor, intencional em levar a palavra. É assim que a gente cresce. Que a gente cresce no estudo da palavra e na busca realmente para viver esse evangelho no dia a dia. Amém?
Então, o que eu tinha para compartilhar sobre Priscila hoje era isso, que ela é uma mulher que realmente buscou o entendimento mais profundo da palavra, que buscou essa intencionalidade de levar pessoas para sua casa e levar essa palavra adiante, e que conseguiu, junto com o seu marido, ser uma família missionária, porque é isso, ser missionário é levar adiante a palavra de Deus. Amém? Obrigada por vocês estarem aqui. Vamos fazer uma oração então para finalizar. Se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, pode escrever, que aí a gente já consegue colocar também aqui em oração, tá? Amém? Amém, Ângela? Amém, amém. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse estudo, onde pudemos aprender que precisamos ser intencionais em nossas atitudes. Precisamos sim buscar mais o Senhor, buscar mais a sua palavra, buscar mais em oração, para que possamos assim levar esse evangelho adiante, levar a esperança, levar a palavra, levar amor, ouvidos para as pessoas falarem quando precisam desabafar, enfim. Que possamos nos esvaziar do ego, do egoísmo, do orgulho e nos encher da tua presença. Obrigada por esse dia, por tudo que vivemos até aqui, e que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. É o que eu te peço, Deus, e agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém, amém. Então, no decorrer, o que vai acontecer? Na próxima semana, nós vamos também fazer a live na quarta e na outra, então assim, dia 27 e dia 4, a gente tem aniversário aqui em casa. Então, a gente esse ministério aqui, número 1, que é a família, e aí segue aí pra live na quarta, tá? Porque daí na terça a gente vai comemorar em família e os aniversários. Então, vamos fazer mais 2 semanas na quarta-feira. Aí eu posto para vocês ali o estudo, para vocês já irem conhecendo a palavra que a gente vai compartilhar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui. Quem tá entrando agora vai ficar gravado, amanhã já vai estar lá no canal do YouTube, daí vocês podem assistir, tá bom? Um beijo, até!